A importância do centro espírita. Saúdo a todos os nossos irmãos do Centro Espírita Enviados de Jesus, em Gravatar, Pernambuco, desejando que a paz de nosso amorável Mestre Jesus esteja em todos os corações aqui presentes, encarnados e desencarnados, balsamizando dores, esclarecendo dúvidas, enxugando lágrimas, fortalecendo a fé. Hoje é dia de agradecimento. Sob o manto evangélico da gratidão, nossas melhores vibrações voltam-se hoje para o coração do Cristo, em profundo agradecimento pela fundação do Centro Espírita Enviados de Jesus, em 2 de julho de 1929, nesta aprazível Gravatar, portal do Agreste de Pernambuco. Há quase 100 anos, um grupo de simpatizantes do Espiritismo reunia-se periodicamente, em sistema de rodízio, na casa de cada um desses simpatizantes, sendo que a primeira reunião aconteceu na casa do senhor José Pereira da Silva, situada na antiga Rua Nova, número 17, atualmente designada Avenida Agamenon Magalhães. Depois de várias reuniões, o grupo, que mantinha-se assíduo, resolveu adquirir um imóvel para instalar o Centro Espírita, que no futuro se chamaria Enviados de Jesus, numa alusão à clientela que seria assistida sócio-espiritualmente e que era constituída dos deserdados de toda sorte. Inicialmente, o centro ocupou as dependências da antiga maçonaria, cassada no governo Vargas, e a antiga maçonaria localizava-se à Rua Amauri de Medeiros, número 40. E lá funcionou até 21 de junho de 1959, quando o Centro Enviados de Jesus mudou-se para a sede atual, situada à Rua João Pessoa, número 60. O centro, então criado, tinha 3 grandes objetivos. O primeiro, difundir o estudo do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. O segundo, praticar a caridade moral e material. E o terceiro, não menos importante, fundar uma escola de evangelização infantil para atender os mais carentes. O primeiro presidente do Centro Espírita Enviados de Jesus foi o senhor João Augusto de Souza. Mas sem dúvida que a senhora Madalena Medeiros foi uma grande benfeitora do Enviados de Jesus quando assumiu a presidência do centro em 30 de junho de 1975. Seu trabalho em prol da causa espírita é reconhecido aqui e alhures, graças à sua fé e temperança no trato das coisas do espírito, afora a sua inegável vocação beneficente. Mas é fato que toda casa espírita tem seu mentor ou sua mentora espiritual. No caso do Enviados de Jesus, esse mentor é o grande vulto do Espiritismo, contemporâneo de Allan Kardec, Leon Denis.
Quem foi Leon Denis? Do livro Páginas de Leon Denis, de autoria de Silvio Brito Soares, publicado pela editora da FEB em 1984, podemos colher as seguintes informações sobre este patrono. Leon Denis nasceu em 1º de janeiro de 1846, na cidade de Foug, uma aldeia localizada na região da Lorena, nordeste da França. Sua casa era humilde, assim como humilde eram seus pais, Josephine, que era materialista, e Ana Lúcia Denis, que era espírita. Desde cedo, Leon conheceu, por necessidade, os trabalhos manuais e os pesados encargos da família. Mas ainda jovem, sentia que os amigos invisíveis o auxiliavam, já em seus primeiros passos nesse mundo. Ao invés de participar de brincadeiras próprias da juventude, Leon Denis procurava instruir-se o mais que podia. Era um aficionado pelos livros. Lia obras sérias, conseguindo, com seu esforço próprio, desenvolver sua inteligência. Podemos dizer que ele era um autodidata, sério e competente. Aos 12 anos de idade, ele concluiu o curso primário, mas a situação modesta de sua família não lhe permitiu grandes estudos. É fato que, desde cedo, Leon Denis apresentava problemas com a saúde física, principalmente a saúde dos olhos. Quando tinha 16 anos, destacou-se como um dos melhores oradores e dos mais ardentes propagandistas. Com 18 anos, Leon Denis tornou-se representante comercial e, por esta razão, viajava constantemente, algo que fez até quase a sua velhice. Leon Denis adorava música e, sempre que podia, assistia a uma ópera ou a um concerto e gostava de dedilhar ao piano melodias conhecidas e de tirar alguns acordes para seu próprio devaneio. Não fumava, era quase vegetariano e não fazia uso de bebidas fermentadas. Encontrava na água límpida e cristalina a sua bebida ideal. Leon Denis tinha um hábito curioso, que era o de olhar com muito interesse para os livros expostos nas livrarias. Um dia, quando contava com 18 anos, o chamado acaso fez com que sua atenção fosse despertada para uma obra de título inusitado, O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que havia sido recentemente lançado. E, dispondo do dinheiro necessário, comprou o Livro dos Espíritos, recolhendo-se imediatamente no lar e entregando-se com muita avidez à leitura daquela obra. Certa vez, sobre este assunto, disse Leon Denis, abre aspas, nele, no Livro dos Espíritos, encontrei a solução clara, completa, lógica, acerca do problema universal. Minha convicção tornou-se firme. A teoria espírita dissipou minha indiferença e minhas dúvidas. Fecha aspas. O ano de 1882 marca, na realidade,
o início do apostolado de Leon Denis, no qual teve de enfrentar muitos e sucessivos obstáculos. Não foram poucos. O materialismo e o positivismo da época olhavam para o espiritismo com ironia e risadas, além dos adeptos de outras correntes religiosas que, juntamente com os ateus, esforçavam-se e buscavam bastante ridicularizar e enfraquecer a doutrina dos espíritos. Porém, como um bom paladino, Leon Denis enfrentou a tempestade. Os companheiros invisíveis colocaram-se ao seu lado para encorajá-lo e exortá-lo à luta. Coragem, amigo, disse-lhe certa vez o espírito Jeane. Estaremos sempre contigo para te sustentar e inspirar. Jamais estarás só. Meios ser-te-ão dados em tempo para bem cumprires a tua obra, disse o espírito Jeane. Mas foi no dia 2 de novembro de 1882, dia de finados, que um evento de capital importância se produziu na vida de Leon Denis. A manifestação pela primeira vez daquele espírito que durante meio século haveria de ser o seu guia, seu melhor amigo, o seu pai espiritual. Era Jerônimo de Praga. Jerônimo disse: vai, meu filho, pela estrada aberta diante de ti. Caminharei atrás de ti para te sustentar. E como Leon Denis indagasse se seu estado de saúde o permitiria estar à altura da tarefa, recebeu esta outra afirmativa de Jerônimo de Praga: coragem, a recompensa será mais bela. A partir de 1884, Leon Denis achou conveniente fazer palestras, visando a maior difusão das ideias espíritas. Em 1885, ele escreveu o trabalho O Porquê da Vida, em que explica, com nitidez e simplicidade, o que é o Espiritismo. A partir de 1910, a visão de Leon Denis foi enfraquecendo-se diariamente. A operação a que se submeteu 2 anos antes não lhe proporcionou nenhuma melhora, mas suportava com calma e resignação a marcha implacável desse mal que o castigava desde a juventude. Tudo aceitava com estoicismo e resignação. Jamais os que com ele conviveram o viram queixar-se. Nenhuma palavra, nenhuma queixa. No entanto, é possível avaliar quão grande deveria ser o seu sofrimento. Em 12 de abril de 1927, Leon Denis sofreu um ataque de pneumonia que causou-lhe dificuldades para respirar. A vida parecia abandoná-lo, mas o seu estado de lucidez era absolutamente perfeito. Suas últimas palavras, pronunciadas com extraordinária calma, mas com muita dificuldade, foram dirigidas à empregada Georgette. Disse ele: é preciso terminar, resumir e concluir. Leon Denis estava fazendo alusão ao prefácio da nova edição biográfica de Allan Kardec. Nesse dia, 12 de abril, às 21 horas, Leon Denis retornou à pátria espiritual. Mas as cerimônias fúnebres só foram realizadas no dia 16 de abril, sendo ele sepultado no cemitério de La Salle, na cidade de Tours, na região central da França.
A seu pedido, ele teve um enterro modesto, sem ofício de qualquer igreja confessional. Este é o patrono do Centro Espírita Enviados de Jesus, em Gravatá. Mas nós podemos e devemos nos perguntar qual a importância da casa espírita. São muitas casas espíritas pelo Brasil afora. A grande Sueli Caldas Schubert, que recentemente regressou ao plano espiritual, em sua obra Dimensões Espirituais do Centro Espírita, traz uma reflexão das principais atividades que norteiam, melhor dizendo, os trabalhos na casa espírita, que é simultaneamente templo, lar, hospital, oficina e escola. O Centro Espírita reúne tudo isso, mas é essencialmente o ponto de encontro de almas que anelam por respostas, almas que buscam a paz e que despertaram para a necessidade de se renovar interiormente sob as luzes do Consolador prometido por Jesus, diz Sueli. O Centro Espírita é formado pelo conjunto dos encarnados e desencarnados, que trabalham nos dois planos da vida, no plano material e no plano espiritual. Nós precisamos entender que o Centro Espírita vai muito além das suas instalações físicas. Ele está fincado na rocha da espiritualidade, onde nascem as legítimas realizações para o engrandecimento moral das criaturas humanas. Para o confrade Divaldo Pereira Franco, o Centro Espírita é a célula máter da nova sociedade, porque nele se reúnem as almas que trabalham pelo progresso geral. Ele, o Centro Espírita, realizará o mistério de transformar-se na célula viva da comunidade onde se encontra, criando uma mentalidade fraternal e espiritual das mais relevantes, onde as almas encarnadas e desencarnadas encontrarão as diretrizes para uma vida feliz e, ao mesmo tempo, encontrarão o alimento para sobreviver aos choques do mundo exterior. Mas você pode perguntar qual o papel do Centro Espírita? O papel que o Centro Espírita deve desempenhar é primordialmente de operar a propagação da doutrina espírita para a renovação do homem, integrando-o no grupo familiar e na sociedade em que vive, com vistas ao progresso moral e espiritual de todos. Como escola de formação espiritual e moral, que deve ser, o Centro Espírita desempenha um papel relevante na divulgação do Espiritismo e no atendimento a todos os que nele buscam orientação e amparo. Cabe ao Centro Espírita a responsabilidade de mobilizar os recursos possíveis à instrução, orientação, alertamento e educação dos encarnados, seja na infância, seja na mocidade, na madureza ou na velhice, a fim de que se desincumbam com êxito de suas tarefas. Por mais simples e humilde que seja, o Centro Espírita é sempre um santuário de renovação mental na direção da vida superior. É também um templo de oração, onde, sob as bênçãos do Evangelho de Jesus, entramos em comunhão com Deus, com nosso Mestre amado e com os amigos espirituais que nos assistem. No Centro Espírita, encontramos uma oficina de trabalho, através da qual nos candidatamos a instrumentos da bondade divina na ajuda aos irmãos em humanidade. O Centro Espírita é também uma escola onde
podemos e devemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher-lhe as graças, buscando as lições do Cristo na cartilha do Evangelho. É fato que com o centro espírita instala-se entre os homens um posto de socorro a encarnados e desencarnados, iluminando os caminhos e abrindo novas perspectivas de aprimoramento e progresso para todos. Por tudo aquilo que representa para todos nós, o Centro Espírita Enviados de Jesus, em Gravatar, Pernambuco, convido-lhes a entrarmos em comunhão com nosso Pai Maior, com nosso amorável Mestre Jesus, com toda a espiritualidade aqui presente, sob a ilustre coordenação de Leon Denis, para de pé cantarmos com alegria a centenária canção dedicada a todo e qualquer aniversariante. O parabéns para você. Agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.